E nós, quantas vezes amarguramos nossos pais ou quem vive conosco? Quantas pessoas machucamos? Isso exige reparação. Devolver a paz para aqueles que não soubemos amar é uma exigência para alcançarmos a libertação, a cura. Jesus nos viu. Jesus nos visita. Estamos dispostos a repetir os nossos erros? Queremos ver Jesus? Zaqueu não se importou em se misturar com o povo, em se expor para ver Jesus. Ele buscou, ele foi ao seu encontro, e disso o levou a se encontrar com Jesus e acolhê-lo em sua própria casa. Acolher Jesus significa ser dócil, ser perseverante, ser humilde, reconhecer que se é pecador. Acolher Jesus também significa crescimento pessoal, aperfeiçoamento, sair de si e fazer o bem, ter determinação para o bem. Deus é bem, é felicidade, é prazer, é paz. Então, todo e qualquer vício produz sofrimento, angústia, mal-estar. O sofrimento é sempre uma opção. Reparar o erro exige humildade. Corrigir o erro, indenizar, devolver a paz para aqueles que não soubemos amar, é conversão, é salvação, é pureza de coração. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Coração puro para Jesus. Deus é tão grande, Ele pode cessar o seu sofrer. É coração inteiramente limpo, simples, humilde. Conhece você intimamente. Generoso. Sabe o que você pensa e o que vai fazer. É coração de criança e gente grande. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Nossa libertação, nossa cura depende da coragem. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Da humildade para reparar todo o mal que fizemos. Está sempre presente quando está sozinho. Nossa libertação, nossa cura. Ele é vida, verdade, é o caminho. Depende da coragem de nos expor. É o amigo mais certo nas horas incertas. Para conseguirmos ver Jesus. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Não podemos ser felizes sendo escravos das coisas do mundo. Está sempre presente quando está sozinho. Devemos buscar com coragem e paciência a nossa liberdade. Ele é vida, é verdade, é o caminho. Como ser feliz pisando na gente mesmo e massacrando os outros? É preciso fazer o impossível para reparar o mal que fizemos. A justiça dos homens também exige isso. Reparar o mal contribui para o bem-estar espiritual, para a libertação. Reparar o mal é facilitar a nossa cura. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz
Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Você já reparou financeiro e moralmente a quem prejudicou? E você vive com dignidade? Você vive com dignidade? Você já reparou financeiro e moralmente a quem você prejudicou? Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, Senhor, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Me cura, me liberte, me cure, me liberte. Faz um milagre em mim, meu Senhor e meu Deus. Jesus amado. Se você sente no seu coração agora o arrependimento da parte do Espírito Santo, uma necessidade de recomeçar, uma necessidade de chorar pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelas suas falhas, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora e entenda que o Senhor é aquele que nos perdoa de todo o pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele pensava em você lá naquela cruz. Portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de todo mal, livre de todo jugo, de todo peso, de todo pecado. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas dívidas, as minhas transgressões, porque eu quero começar de novo hoje. E eu declaro que o Senhor é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu em carne e está sentado à direita do Pai. Diga ao Senhor agora: eu me arrependo. Drogas, pare de sofrer. Procure ajuda. Pastoral da Sobriedade. Telefone 3339 1113 ou 9974 2007. Abençoa, Senhor, as famílias.
Agradecendo a audiência a esse povo bonito da Sobriedade de Fortaleza, sintonizado conosco pela internet no www.suavinski.com, também a Pastoral da Sobriedade do Piauí, sintonizado conosco pela internet. Que bênção, gente. Que bênção essa grande rádio continental 1270 AM. Abraçando o Sindidom, o Sindicato das Empregadas Domésticas. Sindidom, ligadão conosco. E olha, gente, cresceu o número de empregados domésticos no Brasil. Mais do que o emprego em indústria. Empregado doméstico, sabia disso? Cresceu 64% em relação ao ano passado. E também agradecendo a nossa Tere Calisto, sintonizada conosco, ouvindo o programa da família. E a nossa amiga Aero, nos Estados Unidos, também nos ouvindo pela internet, com grupos de brasileiros que moram lá perto de Nova York. Olha que bonito. Rio de Janeiro sintonizado conosco, Canadá, Holanda, Alemanha, Inglaterra, China, Japão. Por enquanto só neste planeta, mas não se sabe. A Irlanda, New York, Miami, sintonizada conosco. Muito obrigado pelo carinho. Deus os abençoe, galera. Tudo é só pelo Corujão, né, meu irmão? Tudo é no Corujão. Você compra o teu carro, o teu sonho no Corujão. 5 lojas para mesmo você. Anote o telefone do Corujão, galera. 33404400. Volkswagen é no Corujão. Fácil é aqui no Corujão. Vivi, né, meu irmão? Obrigado pelo carinho. Ei, galera bonita, Caiuá, SIC, Paróquia Santa de Virgens, com o nosso padre Raimundo, a Estela, o nosso amigo Jaime, aí da Matriz da Pastoral da Sobriedade, o nosso amigo Gilmar, da Paróquia São Jorge, do Santa Quitéria, o nosso Ronaldo, a nossa Simone, a nossa Dolores, Dona Cacilda, na Paróquia São José Operário do Alto Boqueirão. Tudo está no seu lugar. Tá tudo no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo reparado. Amanhã é dia das mães. Mães, Aquele abraço. eu te amo. A minha mãe tá no céu. Faz 5 anos. O meu pai também, meu paizinho também tá no céu. Junto com a minha mãe. Mas sabe que de vez em quando dá uma saudade. Bate. Pra conversar com a mãe. Chorar um pouco com a mãe. Falar das coisas que preocupam. Pedir um conselho. Como é que eu faço, como é que não faço. Que mãe é mãe. Aqui em qualquer planeta, mãe é mãe. Mãe é mãe. E esse eu passo a reparar. Repare os erros que você fez aí com sua mãe, com seu pai, na sua família. Dá uma reparada nos erros aí e fala, pô, mãe, desculpa, mãe. Eu quero sair dessa, chega. Eu não quero mais droga na minha vida, mas eu quero te amar, mãe. Eu quero te abraçar e não quero ver mais a mãe chorar por mim. Chega de correr lágrimas, mãe. Eu quero ter uma vida nova. Uma nova vida, totalmente transformado, restaurado, convertido, ser um novo homem, uma nova mulher. Um sentimento que até junto da saudade. Obrigado, João. O nosso João, aqui, da diretoria comercial, aqui do programa geral, tudo passa na mão do João. É o mínimo, é o Bombril. O nosso João, o nosso querido amigo, que está bem sintonizado conosco. Muito obrigado pelo carinho, João. Aqui da Rádio Continental. Aquele abraço, que Deus o abençoe. Eu agora convido o Dr. William, naquela Bíblia, a Bíblia que nós temos, que é usado dentro da comunidade terapêutica, Bíblia Despertar, o estudo bíblico Despertar, para saber no 7º passo que falamos hoje no Reparar, como que também está sendo lido hoje dentro das nossas comunidades terapêuticas, Dr. William. Só vez que hoje falamos sobre um coração humilde, dentro de Lucas, que você estava citando há pouco, né? Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Diz o texto: depois de examinar a nossa vida detalhadamente, como fizemos nos passos 4, 5 e 6, podemos nos sentir separados de Deus. Quando consideramos tudo o que fizemos, talvez sintamos que não merecemos pedir nada a Deus.
Talvez as pessoas a quem consideramos respeitáveis desprezem as nossas atitudes pecaminosas como o pior tipo de maldade. É possível que estejamos lutando com o desprezo por nós mesmos. Nosso remorso genuíno pode fazer com que nos questionemos se podemos sequer ousar a nos aproximar de Deus para lhe pedir ajuda. Deus nos recebe mesmo quando nos sentimos assim. Jesus contou esta história. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem piedade de mim, pois sou pecador. E afirmo a vocês que foi esse homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Isso está em Lucas 18, de 10 a 14. Os cobradores de impostos, publicanos, estavam entre os cidadãos mais desprezados da sociedade judaica. Os fariseus, por outro lado, desfrutavam do mais alto respeito. Jesus usou esta ilustração com a intenção de demonstrar que não importa onde nos encaixemos na hierarquia social, um coração humilde é o que abre as portas ao perdão de Deus. Vemos assim, eu entendo que quando nós nos deparamos com uma vida, com atitudes que chegamos a um ponto de achar que estávamos errados, nós nos sentimos assim muito diminuídos, muito sentimento de culpa, de ser pequeno, de não ser importante para ninguém. Nós pensamos que ninguém vai nos ouvir, não vai receber e não vai nos dar aquele amor que nós precisamos. Porque é nessa hora em que nós menos merecemos o amor de alguém, é nessa hora que nós mais precisamos. Mas para Deus, para Jesus, não existe isso. Porque Ele não nos julga como nós nos julgamos pelos mesmos valores. Nós somos crianças em crescimento e em função desse crescimento nós erramos, e esse erro, quando a gente percebe que é errado, a gente transforma, muda nossas atitudes. Mas nós precisamos pedir ajuda. Nós podemos pensar que nesse estado que nós encontramos, pelas coisas que nós fizemos, Deus não vai nos ouvir. É aí que Ele vai nos ouvir. E a prova disso é a sensação que você tem no teu íntimo de paz, de conforto, de serenidade, porque o teu pedido chegou até os seus ouvidos e Ele nos dá uma resposta. Ele nos conforta, nos incentiva a promover uma mudança dentro de nós mesmos e a trilhar um novo caminho. Nós não somos pecadores diante dos olhos de Deus. Nós somos pecadores diante dos nossos olhos, porque Deus sempre nos dá uma oportunidade para refazermos aquilo que nós fizemos de errado. Eu entendo assim, sua vez. Muito bem. Agradecendo a Ana Godoy, a nossa coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade de Belo Horizonte, ligada conosco, obrigado pelo carinho, obrigado também Rio de Janeiro, Pastoral da Sobriedade do Rio de Janeiro, ligado conosco, obrigado pelo carinho, que Deus os abençoe. Está certíssimo o que o Dr. William comentou e fez a sua reflexão dentro da Bíblia de Estudo Despertar, que é usado e que é lida com os recuperandos dentro das comunidades terapêuticas. E eu sempre digo assim, viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. É viver hoje. Somente hoje é que te interessa, não é o passado nem o futuro, mas viva hoje intensamente. Viva hoje intensamente.
como se fosse o último dia, mas com sobriedade, com alegria, com amor, com aquela alegria que você se transforma, sem vícios, sem drogas. Provoca o Dr. Tales também dentro da Bíblia, aqui da Despertar, sobre o assunto sobre Zaqueu, cobrador de impostos, aí transferindo para aquele que trafica, aquele que vende, aquele que mata. Dr. Tales, a sua reflexão. Você pegou no ponto que eu mais amo, essa palavra reflexão. Eu gosto de passear nas palavras, caminhar nas palavras, mergulhar nas palavras e combinar tudo que vem no meu coração. E enquanto eu estava ouvindo, eu aproveito cada instante que eu estou aqui, por isso que eu agradeço muito. Venho para cá com gosto, com gratidão, com prazer de participar e aprender principalmente aqui com o programa. Enquanto eu estava ouvindo o Dr. William, estava refletindo, e você em seguida falou das comunidades terapêuticas. Nós que trabalhamos nessa área sabemos que muitos dos residentes, pacientes, clientes, independente da terminologia, conflituam muito nessa questão da religião. Muitos questionam, dependendo da metodologia das comunidades terapêuticas, seja ela quaisquer que seja a linha da religião. Eu gosto dessa palavra religião, mas indo lá para trás, que é religare, que é uma palavra antiga, retomar, religar, me religar em alguma coisa. E aí, cada um com a sua religião. Religião é igual a escova de dente, cada um com a sua. E aí eu gosto de falar da palavra, quando fala do cobrador de impostos, as coisas que você falou, essa associação de ideias, é uma palavra também muito antiga, em sânscrito, que diz namastê. O namastê, ele diz assim, é um movimento que duas pessoas quando se encontram e unem as mãos e abaixam um pouco a cabeça, não no sentido da submissão, mas é uma troca que diz assim: eu saúdo o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em seu coração. Aí eu pergunto, e aquele que não tem uma crença? Muitos ouvintes, nós sabemos disso, estão conflitados na questão da religião, muitos não acreditam, alguns são ateus, agnósticos, mas estão nos ouvindo. Então eu digo assim, eu gosto dessa palavra namastê, porque é o momento que os corações se unem e um cumprimenta o que há no coração do outro. E eu vou mais fundo ainda, o coração pulsa. Um coração que pulsa, ele está emanando a energia da vida. Então, independente de quaisquer que sejam as suas ideias em relação às religiões, os preceitos, os conceitos, se é calcado no bem e no amor, e que você compartilha com o outro, eis o caminho. Primeiro o quê? Daqui a pouco, o tema da semana: medo. Daqui a pouco, logo após os nossos comerciais, bem rapidinho para os nossos comerciais, agradecendo, o medo. Daqui a pouco o tema aqui com nossos especialistas, nossos psicólogos, Dr. Tales Neher, também Dr. William de Pascoal. O Jonathan não está aqui por motivo do falecimento do seu pai, mas estaremos aqui, vamos debater hoje. O tema de hoje da semana é medo. Vamos agradecer os nossos colaboradores e voltamos já já bem rapidinho. Programa SOS Cidadão. Apoio publicitário. Frigorífico Souza Ramos. Telefone 3256-2947. Quem não anuncia, não é lembrado. Destaque o nome e a credibilidade de sua empresa. Anuncie com a gente e faça ótimos negócios. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Telefone 3227-0633. 3227-0633 ou acesse nosso site www.soavinsky.com. Farmácia São Domingos, da rede Maxi Farma no Bacaxeri. Disque Remédios 3026-2222. Drogas. Pare de sofrer. Procure ajuda. Pastoral da Sobriedade. Telefone 3339
1113 ou 9974 2007. Auto Lins, a maior loja de picapes do Brasil. Quer comprar uma picape para o seu trabalho, para o seu lazer ou para a sua empresa? Vá a Auto Lins. Lá você encontra o que precisa. Auto Lins, BR 277, em frente à passarela do Mercadorama, no Cajuru. Telefone 3267-6383 ou visite nosso site www.autolins.com. O Sindicato dos Economistas do Estado do Paraná, Sindecom, informa. Economista, filie-se e fortaleça o seu sindicato com a sua contribuição sindical. Sindicato Forte, Classe Forte. José Augusto Soavinski, presidente. Acesse www.sindecom-pr.com.br. Telefone 41 3014 6031. Color Gás, Telegás, 32567-5663 ou 0800-726-2266. Para falar com a Continental AM, 3340-7844 ou 3340-7956. Ligue para Continental AM 1270. Sommer Elétrica e Hidráulica. Telefone 3357-3563 no Boa Vista. Tintas Virgínia, no Bacaxiri. Telefone 3356-3344. A falar de paz, José Augusto Soavinski, mensageiro da paz. ao lado da família, José Augusto Soavinski, o amigo da família. homem de fé e de coragem, José Augusto Soavinski, homem de fé e coragem. no combate contra as drogas, José Augusto Soavinski, na prevenção contra as drogas. de olho na justiça, é José Augusto, ao lado da verdade, um batalhador. Um batalhador, um batalhador, um batalhador. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. 10 horas e 20 minutos, sai da cama, não perca o horário, não perca o busão, show depressão. Sai da cama, show depressão. Este programa tem um oferecimento também do Corujão, 5 lojas para melhor atender você. Uma loja fica no Pinheirinho, na Francisco Raitani, na Via Rápida, na Guaranazes 280, na Água Verde, na Guararapes, também aqui na Rápida do Portão, na Mário Tourinho, perto do Parque Barigui, e também em Santa Catarina, em Blumenau. Ligue para o Corujão, porque Volkswagen Fácil é aqui, é no Corujão, 3340-4400, 3340-4400, código 41. Você procura o seu carro, o seu sonho, carro 0 km, um seminovo? É aqui, é no Corujão, 3340-4400. Agora, com vocês, O programa SOS Cidadão, cumprindo a sua missão de promoção humana e valorização da vida, a partir de agora apresenta mais uma mensagem com os nossos psicólogos e convidados. muito bom dia mais uma vez aqui no estúdio, ao vivo, para você. O tema de hoje, medo. Quem começa, o William ou o Thales Neves? Thales, hoje. Hoje é o Thales. É porque a mensagem da semana que vai ficar, então, hoje é com o William. Após o debate, a mensagem da semana é com o Dr. William. Thales, medo. Medo de sair de casa. Medo de pagar as contas. Medo de sair de uma comunidade terapêutica depois de 9 meses, 10 meses. Medo de enfrentar um problema, medo de enfrentar um obstáculo, medo de chegar até a igreja, medo de falar com o pai e com a mãe dos seus problemas, medo de falar com o patrão para pedir um aumento, medo de andar na rua, medo de dirigir um carro. Como é que faz? Medo de ter
e de dar afeto. Medo de abraçar e de ser abraçado. Deu medo quando você pediu que a gente desse um tempo. Thales, medo. Medo, bom dia, medo. É assim que eu respondo a pergunta. Bom dia, medo. E eis a reflexão. Viver com medo ou aprender a conviver com o sentimento medo? Medo, sentir medo. Natural, simplesmente natural. São ações, reações naturais de qualquer ser vivo. Fico até imaginando aqui nas minhas fantasias psíquicas, também, será que a semente na terra tem medo de se abrir? Será que ela vai virar árvore? E será que ela vai ser aquela árvore toda que acolhe da sombra e frutifica? Até aqui na minha loucura bem equilibrada, bem manejada e ao mesmo tempo enlouquecida que eu tenho, eu amo esse jeito que sou, justamente por também ser um ser humano, claro, e estar em contato com meus medos. Muitas vezes eu percebo que também fujo dos meus medos, e por isso que eu digo, bom dia, medo. Procurar ser amigo do medo. É uma tarefa, é uma jornada, é um exercício, pode ser tudo isso um pouquinho. Quer ficar mais leve? Quer aprender a conviver com medo? O primeiro passo é abrir a boca, mas antes de abrir a boca, pensar e sentir, expressar uma pequena frase: eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Eu não sei lidar com esse sentimento. Medo e desejo são bons parceiros, andam muito juntos. O medo é uma energia, penso eu, que pode tanto destruir como construir. O medo é necessário, muitas vezes, para proteger a pessoa de si própria. Muitos dependentes químicos têm medo de voltar a usar a droga. Que bom que estão com medo. Isso é um sinal que estão olhando para trás e vendo o que são capazes de fazer novamente ou pior. Então o medo, ele dá uma fronteira. O medo é necessário para parar, refletir, tomar decisões, não calcada no medo, mas sim norteada também pelo medo. O medo, ele tem uma roupa que é mais forte que uma armadura. O medo é sagaz, ele é um bom dançarino, é um sentimento que brinca muito em meio a trocentos sentimentos que nós temos dentro de nós. Ele pode ser meu amigo, ou ele pode ser meu inimigo? Não. O medo não tem nada a ver com isso. Ele é apenas um reflexo do que eu penso. Então quer dizer que a responsabilidade parte do meu núcleo, de mim. Como é que eu lido com esse pensar? Igual passarinho que cria o ninho. Tem passarinhos, são pensamentos que passam na minha cabeça e eu decido se eu vou deixar pousar e criar ninho ou eu vou deixar seguir o pensamento. Se eu pego um pensamento do medo, que vai me despertar o medo, que vai me prejudicar, inclusive, desenvolvimento disso, não pedindo ajuda, vão desenvolver transtornos muito sérios. Quer um exemplo? Síndrome de pânico. O medo de sair de casa, o medo disso, o medo de perder aquilo. E muitas vezes assim, o síndrome de pânico não vem necessariamente uma notícia ruim. Às vezes a pessoa passa por uma jornada difícil na vida e quando vem a boa notícia, se instala, ou desperta, ou ressurge, ou aparece o transtorno de síndrome de pânico. O pânico é um medo terrificante, é uma coisa terrificante, o nome já fala, terrificante. Pior do que filme de terror. Então o medo, como sentimento, ele tem uma roupa. Uma das roupas que eu observo nas comunidades terapêuticas, nas clínicas, quando o paciente está falando do seu medo, o residente está falando dos seus medos, a roupa que protege o medo é a raiva. Não afirmo isso. É uma percepção que eu tenho como profissional. A raiva, ela oculta muitas coisas, inclusive o medo. O medo faz as pessoas atacarem, expressarem mágoas, rancores, justamente como manejar com esse medo. Quando eu me torno amigo do meu sentimento, medo, quando eu me alio ao medo para construir, para aprender a colocar limites em mim e caminhar na vida, com certeza
o medo se torna uma música boa de ouvir. Thales, eu pergunto aqui para o William, doutor William, medo provoca também bloqueio? Com certeza, a maioria dos bloqueios que nós temos são causados pelo medo. Mas o que é o medo, na verdade? O medo é um sentimento, é o receio de que alguma coisa que aconteceu no passado, ele venha a se repetir no futuro, trazendo a mesma sensação que tivemos. Se a gente observar os medos que nós sentimos com relação ao... Porque medo é um fato que ainda não aconteceu. Ele gera ansiedade. E, invariavelmente, a gente vai perceber que não acontece na intensidade que a gente tinha pensado. E, às vezes, nem mesmo acontece. É como diz o ditado, não tenha dor de barriga antes de comer a melancia. Todos os medos que você sente, eles não vão ser tão intensos na realidade. O medo gera medo. Medo gera medo de ter medo. Mas de onde vem esse medo? Qual é a estrutura básica desse medo? O medo, o sentimento medo, no entender, está apoiado em 5 sentimentos básicos, 5 temores básicos, né? O medo da velhice, o medo da doença, são dois tipos de medo, de temor, que fragiliza a pessoa, tira toda a segurança, a pessoa se sente insegura, sem um pé de apoio, e se ela não tem com quem contar, esse sentimento fica mais forte, mais aterrorizante ainda, né? Depois, nós temos o medo da perda afetiva. Todo mundo tem medo de perder o amor da sua vida, perder um ente querido. Perder um casamento. Perder um casamento. Trabalho. Você tem, o outro temor é o medo com relação ao aspecto material, medo de perder o emprego, medo da pobreza, de ter dificuldades, né? Porque hoje, se você não tem dinheiro, hoje você não vale nada, né? Mesmo na nossa cultura, em outras culturas que o coração está no bolso, né? Tudo gira em torno de quanto você tem, o quanto você possui em termos de bens, né? Então, o medo de perder isso, de ter pobreza, não ter o suficiente para você mostrar um potencial financeiro, ele é algo assim presente constantemente na vida da gente, né? O doutor Thales comentou, e está chegando aqui uma pergunta do ouvinte, medo e pânico andam juntos? Claro que andam juntos, né? Porque o medo, o pânico é um medo assim muito exacerbado, ele chega num limiar assim. O pânico é em decorrência do medo. Medo, de um super medo, por exemplo, super medo, gerou digamos, pânico. Exato. Parou tudo. É onde trava o raciocínio. O medo você ainda pode parar, raciocinar e sair com alguma alternativa, alguma solução. O pânico é o bloqueio, aquilo que você trava e congela, digamos assim. Não tem ideia nenhuma para você ter como alternativa. Nós ouvimos dizer por aí que tem motoristas que têm pânico de dirigir num trânsito super saturado. Sim, tem pânico. Invariavelmente ele já teve alguma experiência negativa com relação a isso. O assalto, o batido, o acidente, alguma coisa assim. Por isso que as pessoas, quando tem algum acidente de carro, muitas elas têm medo de voltar a dirigir, bloqueia, trava. E aí tem uma linha terapêutica que trata desse tipo de problema. Uma outra pergunta do ouvinte que está chegando aqui para nós também é o seguinte: como é que se trata o medo? Dr. Thales e Dr. William, como é que você trata o medo? Agora, o que tem que fazer uma clínica, tem que fazer uma psicanálise, como aqui também assistir um filme de análise, como aqui, por exemplo, A Fonte da Vida, tem aqui, são filmes de análise, como tem que fazer uma análise, falar com um psicólogo, como que é feito? Até pode, né? Mas veja bem, por que existe esse medo, na verdade? O medo não seria o oposto da fé? Se você tem fé em Deus, você sabe que você está protegido. Olha para trás na tua vida e vê que não importa a idade que você tenha, você já passou por inúmeras situações que nós chamamos problemas, que na verdade isso vem para nos trazer um crescimento na nossa maturidade emocional. Então a gente olha assim, mas Deus sempre me protegeu, eu cheguei até aqui, eu não vim até aqui para morrer na praia. Logo, se Deus cuidou de mim até agora, vai cuidar daqui para adiante.
E essa é uma das maiores receitas, digamos assim, para o medo, é a fé. Né? Você pede, move montanha. Pede, me elimina esse, olha, estou com medo, me ajuda, elimina esse medo. E a oração é que as pessoas não acreditam, como nós estamos falando agora há pouco, eu me sinto assim tão pecador, tão ínfimo, tão inferior, que Deus não vai me ouvir. Pelo contrário, vai sim. Vai, teste isso, né? Não acredita no que eu estou dizendo, faça a tua experiência. Quando você tiver medo, tiver insegurança, qualquer sentimento negativo, peça para que aquilo seja dissolvido dentro de você, em nome de Jesus. E com certeza você vai ter essa resposta, que, como eu falei há pouco, é o sentimento de alívio. Então esse medo dissolve. Agora, se quiser falar com um psicólogo, também pode, não impede, com certeza, né? Porque a profissão também é criada por Deus. Mas assim, quanto mais fé, a vocação, não? Quanto mais fé eu tenho, menos medo eu tenho. Aí eu percebo que tudo que eu classifico como negativo na minha vida é uma forma de aprendizado que vem para minhas mãos, né? É como se viesse um brilhante envolvido num papel de jornal meio sujo. Nós não queremos aquilo, mas se você perguntar o que eu tenho que aprender com isso, o que isso vai enriquecer a minha vida, com certeza você vai achar subsídios ali. E deixa de ter medo e deixa de ser problema. Eu resolvi isso? Não. Eu fui, né, tive a mãozinha para resolver isso. Passou. Mas ele não era, esse problema não era tão grande quanto eu imaginava, quanto eu tinha medo, né? Então, os próximos que acontecer também vai ser resolvido. E aí vem outro tipo de sentimento, o de gostar do desafio, porque é um teste que você faz com você mesmo. Esse é um crescimento, né? O adolescente hoje tem um medo de um monte de coisa, perder a fé dos pais, perder a namorada, o que eu vou ser no futuro, como eu vou sobreviver, e se meus pais morrerem, que eu dependo economicamente deles. Então são tudo medos que com a maturidade ele vai... É um medo aparente. Não, esse medo é muito real, é muito real, pode não ser real para nós, mas dentro do campo emocional dele é extremamente palpável, isso é concreto, tanto que esse medo, ele tenta se apagar esse medo com o uso de drogas, né? O adulto, com trabalho, com comida, com uma série de coisas para fugir dessa situação que traz ansiedade, tensão, né? Então, do momento que você percebe que, puxa, mas não foi tão brava a coisa assim, você começa a relaxar. O que vem, é comigo mesmo, eu faço. E você está num ponto do desafio. Tanto que um dos temas de palestra meu, ele fala sobre os medos e fala sobre o nível de maturidade emocional. Como você desenvolve essa maturidade, fortalece essa maturidade. Que quanto maior a tua experiências, e invariavelmente com situações que é considerado problema, quanto mais isso vem na tua vida, mais você amadurece. Quanto mais você amadurece, mais você tem resposta e mais elabora de uma forma melhor as outras situações que se aparecem na tua vida. E de repente você está tranquilo, relaxado, em harmonia, sabendo que tudo que vem você sabe que tem resposta dentro de você. Não é você que tem a sabedoria, não. É a tua centelha divina que tem tudo dentro de você e que te traz essas soluções também, se você confiar nisso. Para conversar com nossos psicólogos, você entra no nosso site www.soavinsky.com e você pode conversar com o Dr. Thales Nerro, com o Dr. William de Pascoal, com o nosso consultor especialista em dependência química, Jonatas Davis, a minha pessoa com o Soavinsky. Basta você procurar pelo site www.soavinsky.com ou pelo 41 9974 2007. 9974-2007. Quer participar conosco agora, aproveitando a presença dos nossos psicólogos aqui no estúdio, na Rádio Continental? Ligue para cá, código 41 3340 7844. 3340 7844. Dr. Thales, medo. Qual é um caminho que a pessoa pode administrar esse seu medo? E não ficar preso ao medo? Eu preciso compartilhar, eu me sinto tão bem, é tão gostoso ficar aqui que eu fico ouvindo, parece como se estivéssemos construindo uma rede aqui de pescadores, juntos, não uma rede individual, mas uma coisa de equipe, eu adoro isso. E as imagens vêm na minha cabeça, e aí você me fez a pergunta justamente como eu estava vendo uma imagem assim, todos os sentimentos, como se eu estivesse sentado diante aquele caderno de que o músico escreve as notas musicais. E uma dessas notas musicais, representando como um sentimento, é o medo.
Agora, as notas estão escritas ali, naquele caderno, nessa expressão de imagem, mas que está dentro de nós. Mas, e o músico? E o músico que não tem a experiência? E como é que ele vai manejar o instrumento para tocar aquele sentimento que ele está ali exatamente para aquela função e a sua energia? É a maneira como nós pensamos, exatamente como o Dr. William falou, o nosso pensar, como vamos amplificar esse pensar, é que vai dar todas essas elaborações. Então, existem vários caminhos, vários canais, inclusive, né, nós psicólogos também, com muita honra, como você falou, um dom, eu me sinto agraciado mesmo pela mão de Deus, pela profissão que Ele escolheu para mim. Eu aceitei esse convite, eu me deixei capturar e agradeço muito, e é tão bom continuar aprendendo. E é justamente bom dia, medo. Quando eu falo bom dia, medo, às vezes não. Por exemplo, hoje eu acordei num mau humor terrível. Terrível. É mesmo? Mau humor terrível. E fui mergulhando, conversando comigo e vi medos também. Sim. Meus medos. E depois eu vi, ai, que bom que eu vou lá pro programa. Eu sou a Visque, né, que lá é meu café da manhã espiritual, né. Então, compartilhando, eu tenho a minha analista, que eu agradeço muito, a minha psicóloga, minha supervisora, meus amigos, vocês, meus novos amigos, meus ouvintes. Eu falo assim, meus, aí ser bem egoísta mesmo, porque sou eu agora que estou falando, vocês estão ouvindo a minha voz. E sem eu conhecer vocês, muitos eu conheço, vocês estão me conduzindo por algum lugar, que é bom. Porque sem mesmo eu ver o rosto de vocês, eu sinto que tem gente escutando a gente aqui. Então, como eu falo, muita gente. Então eu falo, quando eu falei a parceria, a outra imagem assim, o campo emocional como uma arena. Então eu tenho a opção de botar gladiadores se detonando, se destruindo, se machucando e ferindo, ou eu crio uma equipe dentro de mim mesmo e crio um mosaico, crio uma mandala, como tem, né, os indianos, os índios também, eles fazem as construções artesanais. Então, existe um campo emocional. Eu sou o responsável e decido como eu vou dar música, formato, imagem, som, vida ou morte nesse campo. E falando tudo isso, é uma forma de eu expressar o meu sentimento para o Jonathan. E como você falou, para todas as famílias enlutadas. Nós, no programa, certa vez, eu disse que o caminho do lutamento é o caminho de uma nova vida. E existem perdas que são feridas que não se fecham, nem com o tempo. No entanto, elas sangram menos. E o sangrar é a vida. O sangue é vida, como a seiva da árvore. O sangue é vida, né? Se não teria transfusão de sangue para salvando tantas outras vidas. Né? A vida, o sangue tem uma renovação, sentido. E eu disse certa vez que nem o elo da morte é rompido, porque senão não existiria lembrança. E quando você falou também dos seus pais, meus pais são vivos, eu deixo aqui agora, nesse momento, de joelho, agradecendo a minha mãe, a meu pai, estão vivos, e todas as mães. Hoje eu refletindo para cá, sabendo que amanhã é comemorado o Dia das Mães, que para mim o Dia da Mãe é todo dia, né? Sim. A mãe, ela vem dar uma mensagem para mim. Eu vim pensando hoje, o que é ser mãe, o significado de ser mãe. Eu brinquei e caiu a ficha quando eu dei o bom dia pro querido Marcão aqui, que eu falei assim, bom dia, mãezão. Ele olhou assim para mim, eu falei, é mãezão sim, Marcão, porque você é um paizão, que você mostrou a foto do seu filhinho, e porque o paizão é aquele, mesmo sendo homem, independente se tem questões até conflitadas na área da sexualidade ou homoafetiva, não interessa o gênero, se é masculino ou feminino, mas que tenha esse significado da mãe dentro de si, que é o cuidar do outro. A mãe, ela tem um sentimento que nós homens não conseguimos alcançar, mas também nós temos, porque no momento que nós combinamos isso dentro com o feminino, esse cuidado maternal, tanto que o soldado numa guerra ser baleado, ele não grita ai pai, ele grita ai mãe. Não é verdade? Então eu venho deixar aqui essa minha gratidão, porque minha mãe é uma pessoa que... Não tem palavras. Meus olhos enchem d'água e as lágrimas que eu
que vem agora com muita propriedade no meu coração, esse marejar nos meus olhos. As lágrimas são a expressão mais profunda da alma, porque a lágrima ela tem uma palavra própria. Então, Dona Lígia Maria Neira, que se encontra no Rio de Janeiro cuidando desse meu pai chamado Tarseu Neira, um homem que eu chamo de idoso teimoso, que eu amo demais. Aqui eu deixo o recado para todas as mães, não só biológicas, como as adotivas, mães masculinos, né, como eu chamo, né? Minha mãe perdeu minha avó quando era jovem, primos e primas cuidaram da minha mãe, e a minha mãe, mesmo sem ter a sua mãe biológica, olha a mãe que ela foi. Portanto, não tenha medo de amar. Frase da semana com o Dr. William de Pascoal. É muito simples. Segura na mão de Deus e vai. Deus não tem coisas ruins no teu caminho, tem ensinamentos. Confia. Deus é pai, Deus é mãe. Deus é pai e mãe. Me deu a luz, me trouxe a paz, me deu o mundo. Eu te adoro.